mas quando me salvou e me resgatou, houve um milagre que me leva ao céu. A Bíblia fala do poder do nosso grande Deus, e em cada coisa vamos ver os grandes feitos seus. Houve um milagre no esplendor do lindo céu. Houve um milagre em retirar o negro véu. Mas quando me salvou e me resgatou, houve um milagre que me leva ao céu. Boa noite com Jesus. Amém. Agora nós vamos ficar de pé. Eu estava a mais de 600 quilômetros daqui ontem e senti assim uma chamada para estar aqui nesse culto essa noite e falar. E quero falar mais uma vez sobre coração. É o verso 29 de Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Então ali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Senhor Jesus, nós pedimos antecipadamente perdão dos nossos pecados, sem o qual nós não podemos comparecer ante a tua presença, ou seja, ante a presença do Deus vivo, sem mesmo até que morramos. Essa graça que muitas vezes nós abusamos dela, como sempre abusamos de quem nos ama. O filho abusa do amor da mãe, do amor do pai, a mulher abusa do amor do marido, o marido abusa do amor da mulher, e nós vivemos numa dimensão que abusa, brinca com tudo que tem na mão. Só tenha compaixão de nós nesse sentido, porque isto é muito sério. Vivifica a tua palavra em nossos corações. Amém. Amém. Assentai-vos. Praticamente um estudo bíblico baseado em coração. Agora me veio isso na oração sobre abuso. Por exemplo, você vê aquela mulher nova, casada, com seu rapaz novo, não é? E ela está brincando com seu casamento.
trata aquele homem como se ele fosse um moleque, não como se fosse um homem. E grita e trata mal, e responde, e humilha-o. Ela não sabe o que ela está aprontando, ela está abusando de uma graça que Deus lhe deu, porque ela não pode viver o resto de sua vida depois em paz. E a mesma coisa é o homem, abusando da mulher, descaridoso, bruto, estúpido, abusando. Dificilmente os filhos não prevalecem daqueles pais bondosos, humildes, caridosos, né? Carinhosos. Sempre prevalecem, abusam da fartura, dos meios que possuem, desprezam aquilo que têm, não dão graças pela casa que têm, pela roupa, pelo calçado, pela comida. Está sempre murmurando, isso significa abusar. Foi um dos pecados que mais irritou a Deus lá no deserto. O povo sempre estava abusando de Moisés, abusando do seu amor, e por isso murmuravam, por causa da alimentação que Deus providenciara, que não tinha carne, por exemplo, porque Deus tinha uma coisa melhor. A carne é um alimento alternativo, e Ele dava maná, sem toxina. Ele precisava daquele povo bastante sadio, então Ele proveu uma alimentação bastante sadia. Muitos não chegaram, inclusive, por causa da carne, por causa da alimentação que eles exigiram através da murmuração. Deus provê até o alimento mais adequado para vivermos mais, mas nós preferimos o pior. E ao preferirmos o pior, nós abusamos do melhor. É sempre assim. Infelizmente, isso é próprio do humano. Agora, há aqueles que raciocinam, temem, pensam mais, caem em si, refletem e param com a brincadeira, com o abuso do marido, da mulher, do pai, da mãe, do próprio filho, do patrão, do emprego. Só fica abusando. Por fim, não tem alternativa, é só dispensar mesmo, não tem outro jeito. Mas talvez tudo isso envolva o coração do homem. Nós vamos ver aqui, como um estudo bíblico, que Deus está dizendo nesta escritura que acabamos de citar. É claro que você vai ver que aí é uma condição, porque Deus está dizendo aqui claramente que há muitas maneiras de buscá-lo, mas só uma maneira corresponde, quando ele é buscado de coração. Os espíritos religiosos levam o homem a buscar a Deus, bem como a adorá-lo, como fez com Caim. Caim, por ser semente da serpente, deveria nunca ter pensado em adorar a Deus. Mas é uma característica própria da semente da serpente, é ser religiosa. Sendo assim, vem o porquê Jesus disse aos sacerdotes que eles eram semente da serpente. Ele nunca chamou os publicanos, os pecadores, as meretrizes de sementes da serpente, mas sim os sacerdotes. E chegou a dizer: vós tendes por pai o diabo. E os chamou de sepulcros caiados
e descendência. Raça quer dizer descendência, semente de víboras, de serpente. O mesmo fez João Batista. Agora, o coração, conforme nós já temos estudado, é um centro. É o centro das emoções, é o centro da vida. Hoje eu aprendi mais uma que já sabia pelo senso. Como, por exemplo, a pessoa pode ter uma obstrução de veia não somente através do colesterol. O sistema nervoso pode contrair e obstruir uma veia do coração. E a pessoa vir até morrer do infarto com o coração, com o colesterol normal. E não é somente pessoa gorda que tem colesterol alto. Magra também pode ter o colesterol alto. Então, o sistema nervoso dá dor no peito. Nós temos um irmão que estava com dor no peito. Até era para sair com a gente. Eu disse, não, você fica, vai no médico. Então, ao que eu cheguei, já soube que o médico já fez cateterismo e constatou que ele, com colesterol normal, está com uma veia entupida. Então, pode ser o sistema nervoso. E há muitos anos atrás, quando eu tive a ameaça de um infarto, um pequeno infarto cardíaco, uma fibrosezinha, o médico explicou como numa instalação de uma casa assim, queimou a lâmpada da cozinha lá do fundo. Ele disse, ó, se esse curto fosse na entrada da casa, então teria apagado tudo, você estaria morto. Mas foi lá na cozinha, lá na última lâmpada. E essa dor no peito, então, vem quando você está mais contrariado. O peso vem. Você percebe já que há notícias, que há peso em torno de você, em torno de outros, lutas. O coração começa a doer. Então o médico me receitou Sustrate, há muitos anos atrás. E ele disse, olha, se você toma isso aqui, se a dor desaparecer, então está dizendo que realmente você tem um problema no coração. E eu carrego isso por muitos anos e nunca tomo. Mas agora eu aprendi um negócio. O coração está doendo, como eu fiz hoje. Então eu quebro o comprimido e vou tomando uns pouquinhos. Põe debaixo da língua. Dentro de 15 segundos desaparece a dor do coração. Porque ele é vasodilatador, então dilata a veia, o sangue flui. Então desaparece a dor. Sendo que dói as frontes, a cabeça dói na mesma hora. Então você já tem que tomar um outro comprimido para a cabeça. Agora, esse coração se torna um centro de todas as emoções. E como diz o profeta, ele é o homem da máquina. Não é nada mais do que músculos, e que, segundo a própria ciência, somente o coração do homem tem um vácuo, um lugarzinho vago dentro de si. E o profeta diz, para mim o resto não importa o que digam. Ele diz, ali habita a alma. Então, essa alma dói, essa alma geme. E você faz o coração de sua mãe doer, faz o coração do seu pai doer, faz o coração do seu marido doer, o coração de sua mulher doer, e assim por diante. Deus, que é construtor, é o arquiteto, é o feitor, o criador do homem. Então ele sabe perfeitamente o que significa tudo isso dentro do homem. Deus sabe o que significa os rins, por isso Davi fala sobre dor nos rins. Deus sabe o que significa a língua, por isso Salomão fala sobre a língua, e Tiago fala sobre a língua. E se torna o pior membro do corpo, porque às vezes nós
nos convertemos a Cristo, como diz um obreiro internacional de outro país. Ele disse: olha, nós estamos precisando, porque disseram para ele: escuta, por que você não põe o lenço na hora de batizar as pessoas, como o irmão Branham fazia? Ele disse: você quer saber uma coisa? A coisa que mais está sendo precisa de batismo é a língua. Então deixa essa pessoa encher a boca d'água. O que está mais precisando de ser batizado é a língua. A pessoa foi batizada, mas sua língua não foi. E homens velhos, conversadores, falam o que vem na boca, murmuradores. Mulheres velhas, como a Bíblia diz, paroleiras, não é? E assim por diante. Então, cada membro tem um sabor. Na vaca você diz: eu gosto de língua, eu gosto de coração, eu gosto de filé mignon, eu gosto de carne mais dura, outro mais mole, músculo, e assim por diante. Cada pedaço ali da galinha, eu quero é a moela, né? Eu quero é o peito, eu quero a coxa, e assim por diante. Então parece que no homem também cada membro tem um sabor. E esse sabor da língua é terrível. Por quê? A língua está sempre expressando o caráter do coração. A língua está sempre falando do que é o coração. Agora, quem disse isso foi Jesus Cristo. Não sou eu. Porque ele conhecia realmente. Então, essa coisa que está ligada com o bofe, né, como diz assim, e dentro dessa paquera está o coração. Um composto de baiano, né? Bofe, paquera, coração, tudo junto ali, e o esôfago, e assim por diante. Agora, esse coração pode ser elevado, como o próprio Deus faz aqui em Deuteronômio. Eu tenho que ter capricho para pronunciar esse nome corretamente. Capítulo 8, verso 14. Ele disse: se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa do servidão. Ele estava falando com o povo. Estava falando com crianças, mulheres, moças, anciãos. Não eleve o teu coração. Seu coração ensoberbece. Especialmente quando se adquire meios, possibilidade financeira, carros, casas, empregados, meios, fazenda, bois, vacas e outros meios da vida. A tendência é elevar o coração. E Deus estava aconselhando para não se elevar o coração, porquanto estavam caminhando para uma terra prometida, uma terra farta, uma terra de prosperidade, uma vez que estivessem segundo os ditames do Senhor e o buscassem de todo o coração e nunca elevasse esse coração. Veja, dificilmente Deus usa um homem e esse homem permanece humilde de coração. Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde de coração. Não, humilde de coração é diferente desse humilde por conveniência, esse humilde por momentos devidos. Nós conhecemos pessoas que poderiam estar em outras camadas, não precisavam de estar sofrendo determinadas baixarias e coisas, e no entanto elas estão com os humildes. Elas estão, por natureza dada por Deus, preferem estar nessa condição com os humildes. Porque elas realmente são humildes de coração. Elas não elevam os seus corações. Há gente que não pode ter nada, gente. Há mulher que não pode ter um marido. Eu conheço tantos casos
menina que era empregada doméstica, vivia lavando piso para os outros, banheiro, sendo abusada, casar com um homem que lhe dá condição, toda a condição, faz dela uma dama, dá uns dias está fazendo os maiores absurdos com aquele homem. Deu um nome, casou, fez dela uma senhora, dá uns dias ela está abusando dele. O que vale o preço na mão do tolo? Porque conseguiu uma coisa, eleva o coração. E se torna soberbo, vaidoso, orgulhoso, se torna patrão. E é justamente aí onde opera a injustiça. A injustiça que chama o comunismo, que clama pelo socialismo, que clama por determinados regimes. Daí então surgem as revoltas e coisas assim. Porque ninguém se coloca no lugar do outro. É difícil se colocar no lugar do outro. E eu pensando assim, olha, quando as pessoas começam a adquirir coisas, elas acham que todo mundo tem que trabalhar em função delas, para elas subirem. Elas não regozijam, não ficam satisfeitas de ser uma árvore que pode dar sombra para cobra, para vaca, para boi, para cavalo, para jumento, para porco, para ovelha, dar fruto para qualquer tipo de ave. Elas não se orgulham, não agradecem, por poderem ser pedestais também, degraus para outros subirem. Não querem. Não se orgulham disto. Não tem essa vontade. Então ali, todo mundo tem que trabalhar em função dele. Esse é o mal do mundo. É o grande mal do mundo. Então, se o mundo tivesse o coração, não tivesse o coração elevado, e a prosperidade não viesse separar o homem de Deus, mas pelo contrário, uni-lo a Deus, então todo sistema que houvesse se tornaria uma família. Aquela empresa se tornaria uma família, aquela fazenda seria uma família, e assim por diante. Seria uma família. E como na igreja primitiva não havia nenhum necessitado entre eles, então aquele sistema não teria nenhum necessitado. É claro que o pobre e o rico sempre existiu desde o princípio. A pessoa que nasceu pobre vai morrer pobre. Mas ela nunca vai mendigar o pão, se ela for justa. E ela é feliz, é satisfeita de coração. Ela não vive murmurando por causa do outro que tem. Ela é satisfeita. Às vezes a pessoa não cresce, mas seu coração é elevado. Ela vive de sonhos, de arquitetando castelos na areia. E às vezes são simples, mas não são humildes. Agora, eu não posso parar em cada trecho desse daria uma mensagem, né? Mas nós vamos para o capítulo 11, verso 13. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, te amar o Senhor teu Deus, eu devo servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia. Veja aí, isso aí oferece até uma análise espiritual, né? Para que recolhas o teu grão e o mosto e o teu azeite, o Espírito Santo e assim por diante. Olha, servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E o que é maior dentre vós é exatamente aquele que serve. Não é o que quer ser servido.
é o que tem que dar água na mão, é que tem que lavar os pés dele antes de deitar. É quem faz que é maior. É quem faz, é quem dá é que é maior. Então dar não é só meter a mão no bolso e dar. Dar significa fazer também. A grandeza da mulher na casa. E o profeta disse para os diáconos, para os seus oficiais, disse: vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham para Cristo. Vocês servem a Cristo. O que deve ser olhado e sustentado como a honra. Ninguém deve tomar essa honra para si, a menos que seja chamado. Muito especialmente o sacerdote. Eu não posso parar em cada texto. Mas você pode fazer o seu estudozinho e meditar nisso aí. Servir de todo o coração só traz bênção. Tudo que você for fazer, faça de coração. Você vai ter bênção por isso. Por quê? Porque aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 7, 16, verso 7, veja: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Vocês sabem a quem está se referindo. Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, quando é que um homem torna-se simpático para uma mulher? É quando aquela mulher pode olhar aquele homem através do seu coração. Eu gosto dele, eu amo, eu dou a vida por ele, porque eu vejo o coração dele, é o coração que ele tem. E vice-versa. Porque às vezes você vê um rosto bonito, mas um coração feio, problemático, azedo, polêmico, contencioso. Você vê aquele coração que é justo, que fica nervoso, que se amarga também, mas de repente derrete. Diz: eu conheço o coração dele, por isso até posso abusar dele. Ele fica nervoso, depois ele... Não faz isso não. Não faz isso não, porque existe limite para todas as coisas. Ela suporta, ela fica nervosa, ela faz isso, faz aquilo, mas depois isso passa. Não faz isso não. Tudo tem limite. Agora, se referindo à parte espiritual, mais diretamente, o profeta deixou bem claro, ele disse: existe uma linha divisória entre a graça e o juízo. Ele disse: nenhum homem nenhuma pessoa deve atravessar essa linha para o outro lado, porque depois não tem retorno. Não rompa esse limite. E às vezes os nossos corações ficam tão rebeldes, falo do meu próprio, que nós incorremos o risco de ultrapassar até o limite. Porque o Senhor olha para o coração. O irmão Brana disse a respeito do controle de natalidade. Ele disse: olha, existem dias férteis e não férteis para a mulher. Agora você vem falar comigo particularmente, ele falou na igreja, porque se você estiver mentindo, eu conheço, eu sei. Eu disse: mas será que a irmã ia mentir para ele? Como Ananias e Safira combinaram de mentir
para o Espírito Santo, para Pedro. E de todos os modos ela não queria ter filhos, ela não queria perder forma do corpo. E queria um apoio do profeta, do irmão Branham. E arranjando meios e desculpas que não podem isentá-la lá no dia de juízo. Então ele disse: você vem falar comigo particularmente porque eu sei. Isto como manifestação do Filho do Homem, profeta maior aqui na terra. Eu diria: irmã, você está arrumando apenas um pretexto. Agora, o Senhor olha para o coração. Ele disse, o irmão Branham disse: irmã, de todos os modos, Deus vai te julgar pelo seu coração. Muitas coisas que são lícitas. Irmão Branham, e eu pintar o meu cabelo, e fazer isto, e fazer aquilo. Ele disse: olha, irmã, depende do motivo e do objetivo que você está fazendo isso. Para começar, se isto é para seu marido, precisa saber se ele se agrada disso, em primeiro lugar. Se ele realmente está querendo isso, se isso vai lhe causar um prazer te ver assim. Começa por aí. Agora, quantos arranjos, quantas coisas são feitas com o marido quase dando um ataque cardíaco para não fazer. Depois diz que é para o marido. Não, não pode ser para o marido. Aí não é. Não tem disso. Ele disse: ela se apresenta para o seu marido em primeiro plano. Por quê? É como a igreja. Ela tem que ver com Jesus Cristo. Mas meu marido não quer saber se eu estou mal arrumado. Ele quer, quanto mais mal arrumada, para ele é melhor. Mas então, se para ele é melhor, você vive para quem? Se ele é retrógrado, se ele é tampado nesse sentido, ele é tua escolha. Mas o marido que quer ver a mulher muito bonita, ele tem que saber que ele quer que os homens a vejam muito bonita também. Muito arrumada, não? Agora nós vamos para outra parte, que essa já é com Ana. Ana é no primeiro livro mesmo de Samuel, capítulo 2, verso 1, verso 1. É o cântico de Ana. Agora, veja como que estava o coração de Ana ali no primeiro capítulo, e veja o coração de Ana já no segundo capítulo. Eli, que era o sacerdote, que por sua vez teve o pescoço quebrado, porque tolerou, repreender, a Bíblia diz que ele repreendia seus filhos, mas não tomou atitude. Seus filhos enfiavam o garfo e pegavam o melhor bife na força de expressão do profeta, das coisas de Deus sagradas, dos dízimos. E a Bíblia diz que eles ficaram aleivosos. Mas ele deu, assim diz o Senhor, a palavra falada para Ana. Saiu da sua boca a palavra falada. Então ela começa aqui dizendo: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. Então seu coração não estava elevado naquele outro sentido. Ele estava exultando no Senhor, porquanto ela houvera alcançado a maior dádiva de sua vida, através do assim diz o Senhor, através do sacerdote, através daquele que a humilhara até lá no templo. Mas depois disse: vai, a tua petição foi ouvida, você tem o que você está pedindo. Então o seu coração passou a ser um coração exuberante,
e passou a exaltar o Senhor. Agora, eu pergunto, como que pode a igreja, esposa do Cordeiro, a noiva eleita de Cristo, estar ainda na condição de Ana no primeiro capítulo? Não pode, porque ela tem concebido, ela tem que estar grávida de Deus, da palavra de Deus. Ela alcançou o filho. Esse filho ainda vai se manifestar, esse filho ainda vai nascer, ela ainda vai ter dores de parto por este filho. Mas ela já alcançou. Então, ela deve estar como Ana, já o seu semblante está mudado. Agora, como nós estávamos conversando ontem, o diácono irmão Veras, irmão Sebastião Machado, pastor Sebastião Machado, disse, olha, a parte humana, aliás, no nosso culto doméstico, a parte humana, essa parte humana, não há como entendê-la. Porque ela é o cão negro, sem dúvida alguma. Ela é, sem dúvida alguma, a inclinação, a inimizade contra Deus. As criancinhas estão dominando os pais? Estão liderando os pais? Os meninos, as meninas estão mandando nos pais? A ponto de se pensar, meu Deus, para que mais uma criança? Porque generalizou, baixou um espírito na terra, através dessa modernidade da sociedade, da criação moderna, da escola e tudo, porque antigamente, ou não muito tempo atrás, você ainda podia ter uma criação própria. Mas a televisão e a maneira da escola, porque as professoras eram as segundas mães, os professores, segundo os pais, e tinham força moral para corrigir, para manter a ordem numa classe. Mas hoje, se tem uma ali que é assim, ela é um pássaro raro. Elas que o digam como é custoso. E tem que se adaptar ao sistema moderno de criação, porque padronizou. Essa criança cresce revoltada, estafada, neurastêmica, esclerosada, se ela for criada de maneira bíblica. Por mais que seus pais sejam compreensivos, pedagógicos, saibam lidar com criança, elas ficam estafadas. Porque a modernidade abraçou a terra. O sistema moderno de criação ficou padronizado no mundo todo. Então, como que se pode louvar a Deus, exultar a Deus, um coração de uma mãe, de um pai, que tem a revelação, e vendo o seu lar daquela forma, os seus filhos daquela forma? Então daí vem dor no coração, dor no coração, dor no coração. Isso está sendo, e realmente, infelizmente, uma verdade. É uma verdade. Agora, eu tenho que prosseguir para chegar aonde eu pensei. Primeiro Reis, nós vamos passar para frente. Vamos primeiro o livro de Primeiros Reis, Primeiro Reis, capítulo 15, verso 14. Porque o que aconteceu com Salomão é o que está acontecendo agora
capítulo 11, aliás, capítulo 11, verso 4, desculpem. Primeiro, antes, capítulo 11, verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice, veja só, no tempo da velhice, não foi no tempo da juventude. João disse: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Não há um tempo em que a velhice se corrompeu, se perverteu mais do que nesta era. As velhas são revoltadas com a criação que tiveram. As velhas são revoltadas porque quando novas, nunca puseram um fio dental, um biquíni. São revoltadas com a sua história. Velhas pervertidas, corruptas, corruptoras, de mais novas, alcoviteiras. Velhos que deveriam ser padrão. Então, por que no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o seu coração? Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. É certo que cada homem na Bíblia, que era tipo, ele tinha que ter o curso através do qual ele cumpriria o tipo, e depois ele teria que ter esse fim para mostrar que ele era homem. Ele cumpriu a parte que era o tipo e morre como homem. Antes de perverter o coração, você não pode tomar o coração é o forte, é o reduto, é onde está o quartel-general, é a capital, é onde estão todas as decisões. Lá está o sim, está o não. Vou, não vou, aceito ou não. Acompanho ou não. Lá está o sim ou não. Então, veja só, pense nisso. Quantas esposas pervertem os corações de seus maridos? Somente, exclusivamente, por quê? Porque eles não querem, eles não podem, eles não pensam. Eles fazem tudo para sustentar essa família até o fim. Eles querem morrer ali, naquela casa, com aquela mulher, com aqueles filhos. Então o que acontece? Ele passa a aceitar, se dobrar, coisas que ele não deveria aceitar. As primeiras vezes, quase morre. Seu coração dói, perde noite de sono, quase morre, sofre infarte parcial, fica desgostoso, depois fica exposto a espíritos. Elas não são prostitutas, como as mulheres de Salomão não eram prostitutas. Se uma mulher daquela arrumasse outro homem, ela morreria. Ela tinha que morrer. Ela não podia ter outro homem. Ele podia ter 1000 mulheres, como teve, mas nenhuma delas podia ter outro homem. Mas elas vão, isso é que tem acontecido, elas vão deformando o caráter, vão deformando o coração, obrigando a aceitar. Obrigam a aceitar. Através dos sentimentos errados, até mesmo de mães,
tem que aceitar o opróbrio dentro de casa. Depois são as pobres vítimas, na opinião de quem não sabe nada. São as pobres vítimas. Agora, é claro, irmãs e irmãos, que determinadas meditações não afetam uma cristã, mas adverte. Porque é possível que haja irmãs que estejam abusando de seus maridos e até pervertendo os corações deles. Porque o homem também tem uma virgindade com a sua mulher. Ele tem uma integridade de espírito, ele nunca pensa em outra mulher. Ele nunca pensou em desfazer o seu lar. E quando ele chega lá a tal ponto, a tal degrau, é porque, antes de tudo, ele enfrentou, ele sofreu, ele se agarrou com tudo que tinha. Mas ela própria derrubou. A tola a destrói com suas próprias mãos. Olha, eu tenho visto meninas novas abusando dessa virgindade de seus maridos. E elas vão deformando seus corações. Elas próprias dizem, não, depois eu mudo ele. Pode deixar. Eu tenho arma para isso. Elas não eram prostitutas, mas perverteram o coração de Salomão. E para cometer a maior torpeza que um homem até então podia cometer, principalmente um homem que foi levantado como ele foi levantado, filho de quem era filho, tipo de quem ele era tipo. Ele ia após outros deuses. Vocês têm que entender. Ela leva o homem aonde ela quer. Você tem aprendido, como o profeta diz, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Atrás da queda de cada homem, sempre tem uma mulher. Antes de tudo, o seu coração tem que ser bombardeado, atordoado, vencido. Mas tem coração. Veja aqui, ó. Agora que vem o 15, verso 14, o coração do rei Asa, veja. O que ele fala do coração de rei Asa? É o verso 14, do capítulo 15, 1 Reis. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, o coração de Asa, foi o coração de Asa, o rei Asa, reto para com o Senhor todos os seus dias. Seu coração foi reto para com o Senhor todos os seus dias. O que eu estava dizendo, ainda voltando um pouquinho lá, eu falei, olha, meus filhos, é o seguinte, veja, o que vocês estão fazendo? Vocês estão obrigando seus pais a colocarem uma televisão dentro de casa, porque essa é a condição do tempo. Isto quer dizer, vocês querem o seu lar pervertidos. Se o papai e a mamãe não consentiram nisso, vocês vão para o vizinho, não é? Vocês querem perverter mesmo. É perverter. Porque vocês querem ser pervertidas. Vocês querem ser pervertidos. Vocês não dão graças a Deus por esse pai que às vezes até é rabugento. E que vai morrer mais cedo, hein? Vocês não dão graças a Deus
por um pai dessa natureza. Vocês não dão graças a Deus por uma mãe dessa natureza. Porque, olha, se você fica sem ver televisão, você fica como uma virgem. A sua mente fica limpa, fica virgem. Se você vê televisão, sua mente fica cheia de picumãs. Picumãs. Seu espírito tem que lutar contra tantos espíritos, tantas coisas. Você não tem que condenar ninguém por ter televisão em casa. Você não pode dizer que a pessoa não vai no rapto. Falar por mão lá particularmente que não pode tomar a ceia porque ele tem televisão. Você não tem esse direito. Agora, por que o irmão Branham ficou contra? Ele disse, é uma desgraça. Ela perverte. Perverte. A mulher que vê televisão não é virgem mais, na sua mente. A moça não fica virgem na sua mente. O homem não fica virgem na sua mente. Não tem como. O profeta diz, você comete adultério. Ah, mas e aquele filme e tal? Eu fico pensando, como que essa irmã, na vista de filhas ou marido e tudo, assistiu aquela ceninha de 10 segundos, de 15 segundos, de 20, de meio minuto, daquele filme e tal. Será que ela virou o rosto? Ela sabia que ia acontecer aquilo? O que aconteceu? Mas aí está a máquina. Está a máquina. Quer dizer, parece que essas coisas, o irmão Branham disse, ele tem coisas que nós não temos. Ele falou daquela moça que tocava o piano lá, que era daquela seita lá, que não ouve rádio, não vê televisão, vestido lá embaixo, toda coberta, não anda de carro. Ele disse, eles têm coisas que nós não temos, isto é, que deveríamos ter. Mas o coração de Asa foi reto. Mas nem por isso você pode pensar sequer que ele não foi bombardeado, que ele não foi atordoado. Gente, o tempo já acabou. São 8h30. Mas aqui está o salmista, ó, no Salmo 84, verso 2, dizendo uma coisa muito profunda. Eu achei meio ousado, até, o que ele disse aqui. Ele disse, é o 84, falei? Verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Engraçado, tem um detalhe, eu prefiro viver, né, no átrio do Senhor do que... Ele contentava até com o átrio. Outro dia eu estava meditando sobre isso, o átrio. Estar no átrio da casa do Senhor, do que lá fora. A gente se contenta mais ficar em casa e ir para outros lugares do que vir para o culto, né? Mas está bem. 84, verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Desfalece. Com razão, o irmão Branham disse, se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa, sabendo que o povo de Deus está ali sentado. Aí ele continua e diz, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus. E a minha carne, isso quer dizer que o coração dele dominou a carne. Se o coração está pendente, inclinado, a carne acompanha, naturalmente. Então ele diz, o meu coração e a minha carne
cuja inclinação é inimizade contra Deus, né? Segundo a linguagem de São Paulo, clamam pelo Deus vivo. Oh, glória. E aqui, no provérbio 28, 6, agora tem que correr. Pelo menos para finalizar aqui, ó. Pelo menos essa parte. 28, 6. Cadê? Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Espera, dá licença. 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Eu anotei aqui. Espera aí. Anotei errado. Que confia no seu próprio coração. Eu anotei errado, agora perdi aqui. Mas o que confia no seu próprio coração, como homem, ele vai se dar mal. Em outras palavras, o coração do seu marido está nela confiado. É o 31. 28, 26, né? Obrigado, irmão. Obrigado. É isso aí. O que confia no seu próprio coração é insensato, é isso mesmo. Mas o que anda sabiamente escapará. É 26. 26, obrigado, irmão. Agora, aí depois volta a questão do marido e a mulher, que é o 31. 31, você pode anotar, verso 11, que agora não posso comentar mais. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda vestido faltará. Aí vem a aplicação espiritual de Cristo, a sua igreja, a sua roupagem. Bom, agora, obedecei na sinceridade de vosso coração, já vai lá para Efésios capítulo 6, verso 5. Você conhece a sinceridade do seu coração. Ninguém mais conhece, só você e Deus. Né? Assim, por dentro de tudo. Às vezes você diz, olha, alguém diz, você fez isso, você fez aquilo, você olhou, você fez isso. E você sabe que você não olhou. A mulher diz, você estava flertando. E você sabe que você não flertou. Você sabe que você não estava flertando. Então ela fica exposta a Satanás. Ela está se entregando a Satanás naquela hora. Porque você sabe que você não flertou. E ela não morre se ela estiver em você. Somente por isso, mas depois disso não resta outro. Se você começa a julgar dessa forma, é um laço. Não dá tempo, irmãos. Infelizmente, já foi. Não endureçais o vosso coração, como fizeram lá no deserto, Hebreus 3, 8. A palavra de Deus é como espada a dois gumes, apta para discernir as intenções do coração. Tudo isso daria comentário, você que está anotando, capítulo 4, verso 12 de Hebreus. E Pedro depois ainda, se referindo à mulher e o marido, que vem essa aplicação também da Igreja de Cristo, mas o homem coberto no coração. 1 Pedro 3, verso 4. E se o vosso coração, ou nosso coração, nos condena, ou não, né? 1 João 3, 20. É quando você deve fazer ou não deve fazer. E eu queria, pelo menos, concluir aqui, vocês vão me desculpar o tempinho que vai passar, mas eu vi aqui, o irmão Brana, nessa mensagem, Testemunhas, parágrafo 39, ele disse, agora, como teu pobre, indigno, inútil servo, parece caber a mim partir o pão da vida para o povo novamente nesta noite. Senhor, eu oro que tu auxilies nesta noite, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ninguém vai ficar em dúvida, você já sabe, venha, tome a palavra de Deus e a coloque em cada coração conforme sua necessidade. Aqui eu teria um bom comentário sobre isso. Veio uma inspiração sobre isso. E coloque em cada coração conforme sua necessidade.
Agora, isso aí só a graça, só o Espírito Santo é que poria em nossos corações desejos que realmente fossem postos por Ele. Uma vez postos por Ele, então aí o profeta diz: você faz aquilo de qualquer maneira, tira o diabo da sua frente e faz, porque você tem certeza que foi o Espírito Santo que pôs aquele desejo no seu coração. Amém? Então pode saber que ele vai ser executado. Se foi o Espírito Santo que pôs, cuidado para saber. Ainda aqui a unidade, veja, a unidade de um Deus, a unidade de um Deus, a unidade de um Deus numa única igreja. É o parágrafo 119. Mas um homem que talvez não tenha nem mesmo um travesseiro para descansar sua cabeça, talvez ele não possua nem mesmo um par de sapatos decentes. Preste bem atenção. Mas um homem que talvez não tenha nem mesmo um travesseiro para descansar sua cabeça, talvez ele não possua nem mesmo um par de sapatos decentes, nem tenha uma refeição decente em sua casa, mas se Deus mora em seu coração, ele vai para a cama feliz e acorda feliz. Agora, isso aqui inclui também a sepultura. Em paz me deitarei, levantarei, está a sepultura também. Não é só a cama de dormir aqui. Entendeu? Isso aí vai um fator espiritual. É que você deve pôr. É uma paz duradoura. É algo que Deus faz. Aquele que está em vós. Parágrafo 57. Você pode ler em casa o 57 e depois você vai até o 151. Não dá? No 57 ele diz o quê? Ele diz aqui, ó: foi por algum tempo, por poucos anos, que eu tenho tido um profundo peso no meu peito, em meu coração, essa dor, esse peso. Vai no médico, não dá nada. Ele é sentido por mim como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E pesquisei minha vida toda e repetidas vezes para ver o que estava errado. Senhor, se eu tenho feito qualquer coisa errada, então revele a mim. Se estiver errado, eu vou e faço. Correto? Isso é quando o homem está muito certo com Deus. Muito certo com Deus, então ele tem que fazer essa oração de Davi: revela-me o pecado oculto, que eu não posso ver, coisa e tal. Mas às vezes a gente fica num estado que não precisa nem Deus revelar, não, porque você sabe que está errado mesmo. A coisa é tão grossa que não precisa Deus revelar, não. Né? Então, é isso aí. Agora, vai no 151, ele passou por aquele sistema todo e, por fim, os veados vieram na mão dele lá, né? Não foi assim, irmão? Os veados vieram comer na mão dele, podia ficar a alcance de tiro, ele podia matar 3 de uma vez, mas ele não fez isso. Então, ele lembrou da promessa que ele tinha feito para Deus, que ele não caçaria mais. É isso mesmo? O irmão Wagner, ele é um computador. Que ele não caçaria mais, e então ele lembrou de sua promessa. Ele disse assim: então o Senhor disse para ele: você se lembrou de sua promessa, eu me lembrarei da minha também. Eu nunca o abandonarei, nem o desampararei. A opressão deixou o meu coração. Ela não tinha estado ali desde então. Possa ela nunca mais voltar. Se hoje Deus puder libertar um coração, é uma grande libertação. Porque às vezes a pessoa está solta, está livre, fugiu, escapou, não está em casa, não está lá, não está aqui, não está no emprego, mas está preso. O coração está preso onde está. Vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para Belo Horizonte, vai para os Estados Unidos, vai para a mata, vai não sei para onde, vai para o mar. O coração está preso, amarrado. Vai para as estrelas, vai para o fundo do mar, o coração está amarrado. Agora eu volto aqui para vocês ir para casa. Mas um homem que talvez não tenha nem mesmo um travesseiro para descansar sua cabeça, talvez ele não possua nem mesmo um par de sapatos decentes, nem tenha uma refeição decente em sua casa,
Mas se Deus mora em seu coração, ele vai para a cama feliz e acorda feliz. É uma paz duradoura, é algo que Deus faz. É como eu gosto de ver o irmão João da Mata comer no seu caldeirão ali, na porta da cozinha. Um caldeirão. Ele come num caldeirão. Amém. Né, irmão João da Mata? Paz, paz. Aleluia.